Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. São dois trechos com o mesmo assunto, então por isso eu coloquei um atrás do outro. E continua a conversa, do outro trecho anterior. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração, pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, que é o trecho que a gente leu também da última aula, do último tema, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio e compadecendo-me todo, me disse: minha filha, não queira te afligir mais, deve saber que tudo o que te faço escrever ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e a minha perfeição, a qual fiz chegar à tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever essas palavras, porque não me parece que seja isso verdade, o que ele diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas a obediência sim o quer, e é melhor morrer do que ter que haver com ela. Muito mais que tem duas faces. Se faz, como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra súbito, sem que se o avise, se um olhar se encontra como um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Tá meio confuso, isso aqui, texto aqui. Se faz como ela diz, ela toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel, e até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas se depois descobre uma sombra da sua dificuldade contra o que está fazendo, sem que se o avise, se um olhar se encontra como um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Então tá meio confuso mesmo. O português está sem lógica, mas tudo bem. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma receber assim tantas graças, ter tantas graças, E depois me amargam ter recebido as graças. Amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação, porque o compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me serve mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E ele acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E isso serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço, valorização pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem se conhecer o doce, não conhecendo-o nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro se servem, e assim te servem também. Se servem e assim te servem também. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma assim como eu, tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demais. E Jesus, não te perturbe, sou eu mesmo quem põe as dificuldades no teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Interessante, isso aqui, muito importante. Vamos lá. 276, 25 de setembro de 1899, medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos dos outros. Em minha mente estava pensando, se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: deve ser uma boa cristã essa mulher que escreveu, porque o Senhor lhe fez tantas graças. Sem saber que, apesar de tudo, ainda, apesar das graças, sou ainda muito má.
Eis que como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse, amada minha, e se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas? E eu, meu Jesus, que dizes? E ele, como não é verdade que você me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio entre eu e elas? E toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu devia descarregar sobre elas? E se alguma vez não os recebe sobre ti, é porque não te permito, e isto com grande pena, até te lamentares comigo pela porventura negá-lo. Podes porventura negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo, vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim, não por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Então, os dois trechos, né, são títulos parecidos sobre escrever, mas ele não está falando quase nada sobre isso, né? No fundo, não está falando muita coisa sobre esse negócio de escrever, não é muito problema, não. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pegar aqui o trecho aqui primeiro, depois a gente pega o outro. Beleza, vamos lá, Jesus, ajuda nós. Então, ela tá, né, pensando no que Jesus disse para ela, né? Foi muito forte, falou que as coisas que ela escreveu vai servir para salvar as almas, né? É um trabalho que Jesus realiza nela, continuando a vida dele, né, nela. Então é muito grande o que ele falou realmente. E ela se sentiu ali preocupada, né, com essas palavras que ele falou. E falando que ele é muito bom com essa miserável pecadora, né, que é muitas graças demais e tal. E daí ele fala: "Não te queira afligir mais, deve saber que tudo o que te faço escrever ou sobre virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma e a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma." E daí piorou mais a situação, né? Porque ela não se vê perfeita. E ela tá justamente brigando por causa disso, né? Ela tá justamente preocupada pelos elogios demais e os grandes adjetivos ali que, né? E essa realidade de graças que Deus tá dando para ela. Ele tá enchendo ela né, de confirmações de que ela é muito amada, de que ela é especial, de que ele tem muitos desígnios sobre ela e ela já é essa pessoa, mas ela não se vê essa pessoa, né? Então a gente também, né, muitas vezes a gente pode estar sendo um grande filho da divina vontade, mas a gente nunca vai saber, né? Jesus até fala, né, para você, no seu coração, te dá um sentimento de que você tá indo bem, você sente uma paz, uma segurança de que acha que tá indo bem. Mas tem hora que você, né, falha alguma coisa, aí você já fica questionando: será mesmo que eu sou uma pessoa boa? Será que eu estou vivendo a vontade divina mesmo? Então, eu estava lendo um livro hoje e eu fiquei, né, pensando um monte de coisa, veio um monte de sentimentos também. E aí eu ofertei tudo para Jesus e, né, faz parte. Então a gente fica assim com esses mesmos pensamentos que a Luísa, né? Mas ele falou lá no fim que essas dúvidas, esses pensamentos, ele mesmo que põe na criatura para poder ela vir conversar com ele e ele poder trabalhar mais nela. Então eu fiquei muito consolada com esses dois trechos aqui. Porque eu estava conversando com Jesus justamente também, igualzinho ela, né? Sobre sobre defeitos que eu ainda percebo em mim, dificuldades que eu ainda quero vencer, né? Mas só que eu não quero pensar em mim. Eu falei para ele que eu quero que ele que pense em mim, né? Que ele que cuide de mim, que ele me mude, que eu tô de olho, né, ao mesmo tempo, esperando, né, que ele mude tudo em mim, que ele me deixe cada vez mais segura, né, e tal, faz parte, né. Aí ela também tá na mesma situação, e todos nós vamos passar também. E ela fala: "Ai, meu Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras", né, dizendo que sobre perfeição nela, na alma dela, né. Porque não me parece que seja verdade isso, né? O que você está dizendo, que eu sou perfeita, que está fazendo uma perfeição, né, na minha alma. Sinto que ainda não entendo o que é essa virtude de perfeição. Mas, como a obediência quer que eu escreva exatamente o que você diz, é melhor morrer do que ter a ver com ela, né? De brigar com ela.
Muito mais que ela tem duas faces. Tem hora que ela tá boa, se você faz o que é bom, mas se você não faz o que ela quer, ela arruma confusão, né? Ela é uma guerreira que está preparada para te destruir e te ferir. Oh, meu Jesus, que tipo de virtude é esta? Obediência que faz tremer só de pensar nela. Então, ela tem dificuldade, né, com essa realidade de lidar com a obediência. Ela faz para poder não ter que brigar, né? Então, enquanto Jesus me dizia essas palavras, eu lhe disse, meu bom Jesus, em que aproveita minha alma ter todas essas graças, se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação? Porque eu compreender quem tu és e, e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para me fazer viver continuamente amargada, né, amarga. Então, é muito sério isso aqui, né, porque é uma pessoa que está recebendo muitas graças, tendo um contato com Jesus, vendo o seu amor, seu consolo, o que ele fala é só coisas boas para ela. E ela, depois que está privada dele, fica toda amarga, toda se sentindo indigna dele, falando eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa. Fica cheia de mimimi, pensando em si mesma, né? Que não pode pensar em si mesma, que sempre dá ruim, né? E ele disse: quando uma pessoa gostou do doce, eu achei legal isso aqui. Muito legal, né? Ele é inteligente. Meu Deus, como Deus é inteligente. Quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o que é amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce, né? Então ela fica mais querendo doce ainda, né? Que é Jesus. E isso serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria apreço pelo doce, né? Não teria, se ela não tivesse esse conhecimento, ela não ia ter essa experiência, e por ela estar agora amarga, privada desse doce, ela sente mais o valor do doce. Isso é bom, né? Porque daí ela valoriza mais a presença de Jesus e o amor de Jesus por ela, né? E se sempre gostasse do amargo, sem conhecer o doce, não conhecendo, nem sequer desejaria. Então, ele quer que a alma deseje ele, né? Então, para isso, faz a alma experimentá-lo, né? Para poder, quando ela ficar privada, ela chamar por ele e desejar ansiosamente por ele. A alma fica mais apaixonada e mais, né, voltada a sua atenção para fazer, né? Para esperar pelo amado e para agradar o amado, né? Então, é muito interessante isso que ele está falando, muito legal. E eu disse: meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Ela se sente assim, né? Parece-me que desta vez quer investigar demais. Né? Ela é muito humilde também, ela reconhece, né, que ela está fazendo alguma coisa errada. E Jesus, tipo, desarma ela, né, com o jeito dele. Oh, Deus poderoso, né? Ele vem tão carinhoso, paciente, né, com ela, então desarma toda essa ira dela, né, todo esse nervoso dela. E ele fala: não te perturbe, sou eu mesmo que ponho as dificuldades. Então isso me consolou bastante. Não te perturbe, sou eu mesmo que ponho as dificuldades em teu interior, para ter ocasião de conversar contigo. Então, com a gente também é uma coisa, às vezes ele pode estar permitindo que a gente passe por algumas coisas para a gente ficar cada vez mais apegado a Jesus, porque a gente está cheio de problema, cheio de rolo, né? Cheio de coisa para fazer, e aí Jesus fica com ciúme da gente. Então, ele permite que alguns problemas aconteçam dentro de nós, alguma situação de sofrimento, de luta interior, para poder ele, né, ser necessário para nossa alma e a gente não, né, não ter consolo em outra coisa, a não ser nele, né? Maravilhoso isso, né? Então, às vezes você tá cuidando aí. Imagina a Ruth, né? Eu penso na Ruth, na hora veio a Ruth. Ela tá lá toda envolvida com a criancinha, né? Dando mamar, tanta coisa. E Jesus gosta da Ruth, né? Jesus quer a Ruth para ele, né? Fica um ciúme ali. Aí Jesus então permite que alguns problemas aconteçam ao redor da Ruth para que a Ruth possa ficar mais estreitada a ele, né? E precise muito dele toda hora e pedir coisa para ele, conversar com ele. E é bem interessante isso, tem lógica, né? Interessante. Então consola bastante a nossa alma mesmo. 276, setembro, 25 de setembro de 1899. Medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Em minha mente estava pensando: se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: essa pessoa deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe fez tantas graças, sem saber que, apesar de tudo que eu recebi, ainda sou muito má. Eis como a pessoa
as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Então, ela tá pensando nela de novo, vendo defeito nela de novo, não pode pensar em si mesmo, né? Então, ela tá no volume 2, é começo, caminhada de humano ainda. Ela ainda não sabe dar a vontade humana totalmente para Jesus. Ela deu, mas ela não entende ainda tudo. Jesus vai aos poucos ensinando toda a doutrina da divina vontade aos poucos. Então, demora, né, do volume 1 até o volume 10 é só virtude, virtude. É vontade humana ainda se santificando, se purificando. Então, a gente lê aqui, né? Quem está avançado fica lendo o volume 2 e dá atenção, porque alguns elementos vão valer para a gente, né? Porque a gente está numa transição. Muitos de nós ainda estamos ainda constantemente em transição e ainda entendendo, né? Muita coisa dentro da gente faz parte. Não tem como fugir desses escritos, mesmo depois que a pessoa tiver caminhado muito tempo, ela tem que voltar para os volumes primeiros de novo, porque tem muita coisa, muita informação que é válida, né? Então a gente vai, né? Sempre entendendo que o humano está em conexão com o divino. A gente tem que conhecer-se, né, nos autoconhecer, saber o que é nosso, o que é de Deus, para se fixar mais em Deus e mais em Deus e mais em Deus ainda, entender a dinâmica divina constantemente. Sempre a gente vai sempre crescer mais no conhecimento sobre Jesus, né? Então, cada trecho que a gente estuda, Jesus se revela mais e vai abrindo mais os leques, né, sobre a pessoa dele. Então, é muito importante, tá? E disso que ele fala, né, sobre tudo que ele tá falando pra Luísa serve muito pra gente, né? E ela fala aqui, ele fala assim, amada minha, se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas, meu Jesus, que dizes? Como? Né? Ele falou, como que não é verdade? Que você me defende das ofensas que elas me dão e ao te colocar no meio entre eu e elas. E elas também são defendidas dos golpes, porque tu recebes em você, né? E tal. E o que eu devia descarregar sobre elas cai sobre você. E se alguma vez você não recebe sobre ti, é que não permito. E isto com grande pena, até te lamentares comigo, podes porventura negá-lo? Não, Senhor. Então ele está falando, você tem dúvida de que é assim? Não, Senhor, mas é o Senhor que colocou isso sobre mim, né? Esse dom foi o Senhor que colocou e infundiu em mim, não foi uma coisa minha, é sua, né? Por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz essas palavras. Então ela duvida da bondade dela, né? Ela nem reconhece a bondade dela. Você vê como que ela, né? Ela é complexa, né? Ela pensa muito nela, mas pensa nela como humildade, né? Com uma humildade muito grande, né? Querendo, né? Fazer um processo ali de autoconhecimento, reconhecendo o seu nada, né? Querendo crescer nisso, pedindo a ajuda de Jesus, querendo se ver melhor, né? Digna, vamos dizer assim, mas não consegue, mas nunca vai sentir, porque o processo que Jesus faz de purificação para nos anular, né? Para poder nos deixar no nada mesmo. E aí, aos poucos, ele vai falando, você não deve pensar em si mesmo, você não deve pensar em si mesmo. Ainda vai vir vários trechos sobre isso. Então, ela vai começar a entender como funciona de não pensar em si mesma, né? Porque ainda ela está pensando muito nela mesma. E isso, né? Ele tá deixando, porque ele tá deixando ela pensar nela, tá esclarecendo quem ela é, porque é necessário nesse primeiro momento, né? Depois ele vai pedir para ela que ela não deve pensar mais em si mesma, que ela já sabe o que é o autoconhecimento, a verdade, fica em Deus essa verdade, né? Fica nele, por ele, para ele, é nele todas as coisas, né? Ficam retidas nele. E aí ele vai pedir para que ela possa parar de pensar nela mesma. Então a gente também tem esse conhecimento de que a gente é um filho da divina vontade, não tem nada de errado, mas fica tudo retido em Deus. As informações boas sobre nós, né? De que a gente está lendo o livro do céu, de que nós somos escolhidos por Jesus para essa graça muito grande. Tem pessoas que nunca vão chegar nesse conteúdo e nós chegamos, que é uma bênção muito grande que Deus está permitindo, um crescimento muito grande para nós. E assim a gente faz por amor a Jesus sem ficar pensando muito em nós, né? Então, a gente manda
faz tudo por amor a Jesus, sem pensar muito na gente, e vamos seguindo em frente, amém? Então é isso, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me cole, da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus lhe fala de seus escritos e contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio e, compadecendo-me toda, me disse: Minha filha, não queira te afligir mais. Deves saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que pintes tu mesma e a essa perfeição a qual fez chegar a tua alma. Entendi, não. Minha filha, não queira te afligir mais. Deves saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma e a essa perfeição a qual fez chegar a tua alma. E tu está desenvolvendo isso nela, nessas palavras. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude, perfeição, mas a obediência assim o quer. E é melhor morrer do que ter que ver com ela, né? Do que morrer para si mesmo e fazer o que a obediência está falando, do que negar alguma coisa para ela. A negar as coisas para Deus é muito pior. É verdade, a gente fica com esse sentimento mesmo. Se a gente não obedecer uma ordem, uma coisa que ele está colocando para a gente, eu vou te falar, a gente sente assim mesmo. Muito mais que tem duas faces. Se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. É assim mesmo, e até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito, sem que se o avise, se um olhar se encontra como um guerreiro, está preparado suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: Meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças se depois me amargam toda a vida? Especialmente nas horas da tua privação, porque eu compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me serve mais do que para fazer-me viver continuamente amargo. Então, volume 2, né? Volume 2, a Luísa ainda entendendo, né? Aprendendo, pensando ainda muito em si mesma, vendo as coisas como o humano vê, né? Vendo só problema, né? Eu acho interessante que ela fala da obediência. Eu acho legal, né? Que ela fala da obediência, porque se você obedece, parece assim, você fica mais em paz com ela, né? Mas quando tem situações que parece que tem uma dificuldade de entendimento, aí parece que ela está em guerra com você. Tipo uma guerra, né? É bem assim mesmo. Quando você sente que tem uma coisa que você não. Ainda não é que você não quer obedecer, mas você não sabe nem como obedecer. Às vezes você está num impasse, né? Numa situação. Aí você quer resolver aquilo. E quando você não resolver aquilo, né? Não fica tudo tão tranquilo, né? E tem situações também que quando a pessoa está resistente a fazer algo, ela sente essa obediência como guerreira mesmo. Ela sente que uma guerra mesmo dentro de si, que está falando aqui. Isso é verdade. E outra coisa interessante é quando ela fala sobre ela tá
que é aquilo que é tão bonito tudo que Jesus fala, né? Mas ela não parece que não percebe isso nela, né? Que tudo que ele fala e tudo, ela não vejo nada, não vejo nada disso em mim, né? A gente tem essa sensação constante de que não está fazendo realmente nada assim. A gente fica com a revelação de tudo que Deus fala, se toma posse de todas as promessas, de tudo que ele diz, né? Que é um filho da divina vontade, né? Mas assim, é normal na nossa vida, assim, a gente não ficar vendo isso, assim, né? Perante as pessoas, perante as circunstâncias, a gente é sempre tão pequeno e Deus faz isso para nos manter na humildade, mas a gente não duvida de nada do que ele fala, entendeu? A gente não pode duvidar, a gente não pode pensar em nós, a gente não fica no resultado humano, vamos dizer assim, na parte humana, né? É aquilo que foi falado sobre isso, a gente na escola, né? Que é justamente essa questão, não é frutos materiais e humanos, né? Mas a gente fica na palavra mesmo, naquilo que é eterno, né? Que não muda. Até os nossos atos assim, por mais que a gente quer, né, pede para Deus para nos iluminar, porque a gente para fazer tudo numa consciência, né? Porque precisa ser atos conscientes, mas nunca a gente tem ideia assim do tamanho, da extensão, do alcance que isso tem, né? Então, assim, é muito grande, né? A gente não sabe tudo que Deus está fazendo através da nossa vida mesmo, assim, numa visão muito ampla, né? Numa dimensão muito ampla, assim, entendeu? E então, assim, parece que é muito pouquinho, muito pequeno mesmo, né? Então, mas aí a gente tem que ficar pela fé, né? Pelo que Deus fala, assumir, tomar posse do que Ele fala, não podemos duvidar, entendeu? E não são virtudes que fala assim sobre as virtudes aqui, né? E no outro trecho vai estar preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, né? Porque vendo o comportamento dela, as coisas que ela fala, pode duvidar muito que ela é uma boa cristã, besteira isso. Não é essas virtudes também, porque a questão da virtude mesmo gera também uma outra confusão na gente, porque tem situações que a gente não parece ser virtuoso, assim, né? Às vezes, isso é o que a gente tanto fala, né? A gente fala tanto disso, e que também a gente não deve pensar em nós, porque a virtude, às vezes, a virtude está escondida no seu ato, assim, sabe? De repente você faz algo que é uma caridade, tá? A caridade está ali dentro, no seu ato. Mas a situação em si, externamente, falando pela casca da situação, parece que você não está sendo caridoso. Mas o que está embutido lá dentro é uma caridade. A finalidade para a qual você está fazendo isso é uma caridade que você está fazendo. Então, tem situações assim, por exemplo. Entendeu? Existe a virtude ali, mas às vezes não. É porque às vezes as pessoas não entendem a própria virtude. Entendeu? O que que é verdadeira humildade, por exemplo, é a verdade. Então, quando você fala a verdade para alguém, você está agindo com humildade. Mas muitos pensam que a humildade é se calar. Entendeu? Então, dentro do seu ato de falar a verdade, já é uma humildade, está imbuído uma humildade muito grande, mas às vezes não é compreendido. Então, tem toda essa realidade, né? Então, a Luísa leva para ela mesma e ficava falando que ela é miserável, de toda essa realidade. E Jesus estava falando que as palavras que ela estava escrevendo estavam sendo pintadas nela, né? Ou seja, estavam sendo escritas na alma dela, estavam se tornando aquilo que ela estava escrevendo, né? E E parece que ela não tinha aquela consciência de perceber isso também nos atos dela, né? Interessante isso, né? E complicado, né? Jesus falava, não, você não está entendendo, mas escreva, obedeça, né? Mesmo quando ela falava assim, não dá para entender essa obediência, né? Ela é como um guerreiro que vem e faz guerra,
Se eu for dócil e obedecer na hora, ela é uma amiga fiel. Se eu for resistente, ela me faz guerra. Então, assim, você vê que ela tinha essa dificuldade, né? Mas não quer dizer que ela também não, Deus Jesus não explicava as coisas, como a gente vê aqui no livro do céu, igual ela vai questionar a privação. Ela vai questionar como que o Senhor me agracia com a sua presença, me faz te ver, né, e te querer tanto, né? Então, o que que aproveita essas graças na minha alma se depois você amarga com a privação? O Senhor dá o céu e tira o céu ao mesmo tempo, né? Só me dá essa experiência, ao mesmo tempo tira ela de mim. Me faz me sentir atraída por ti, mas ao mesmo tempo desaparece e me deixa nessa privação. E aí Jesus vai explicar justamente para ela tomar consciência do que ele está fazendo na alma dela. E não é diferente com a gente, né? Então, o que está falando? Quando a pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar um amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. Muito legal isso. Isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo, sem conhecer o doce, não conhecendo, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, assim te servem também. Por isso que a nossa vida tem doçura e amargura. Por isso que Jesus fala no livro do céu que ele opera a perfeição passo a passo na alma, para que ela sempre possa estreitar mais ainda a Ele. Então, Ele faz isso na nossa vida, Ele trabalha isso na nossa vida, né? Para que a gente também, assim, se estreite mais a Ele. Então, Ele permite amargar situações na nossa vida, né? Permite realidades para que a gente não ponha um gosto muito grande acima daquilo, para que aí a gente se desgostando, a gente volte-se mais ainda para Ele, deseja mais ainda Ele. Porque se a gente ficasse é, sei lá, igual foi dado o meu exemplo, né? Se eu ficasse ali com. Se eu ficasse ali só com a bebezinha, né? Acariciando ela, tudo na santa paz, assim, vamos dizer assim, sem nenhum problema. Uma bebê muito calminha, tudo muito assim, funcionando perfeitamente. Ninguém da família é, invadindo muito nosso espaço e toda essa realidade. E poderia muito bem ficar ali e pensar que estou realmente me dedicando a Deus, né? Estou mais pensando que já estou dedicando demais à vontade de Deus, mas eu estou muito presa na ordem, né? No ofício, né? Então, e ficaria ali, né? Não dando tanto valor assim. Eu ia começar a apreciar muito as criaturas, as coisas, as pessoas, as situações, eu ia ficar muito envolvida no mundo humano. Mas aí, quando eu amar essas realidades, o que que acontece? Você meio que se desaponta com as pessoas, de certa forma. Você não põe nelas o seu apoio, você não fica presa às criaturas, né? Tão presa, né? E a questão mesmo da maternidade, que é uma coisa que pode prender muito ao humano, né? Você ali sendo mãe, uma coisa muito forte e tudo, e pode prender muito também aquela questão de ser aquela mãe assim, que quer ser muito amada pela criança, que quer que a criança fique bem com você, que quer prover para a criança todo tipo de experiência, que tem que estar com você, você tem que estar participando de tudo, e tem que ser uma coisa assim que você está com o olhar ali. E Jesus permite diferente, né? Permite essas dificuldades, isso tudo. E o que que faz? A gente larga a mão, não larga a mão dessas coisas. A gente não desgosta dessas coisas, né? A gente larga a mão. E aí, o que que acontece? Então, a gente se apega mais a Deus, fala assim, importa é Deus. Pessoas um dia te elogiam, outro dia te critica. Nem nossos filhos, né? Dá tanto, assim, retorno pra gente, né? Então, meio que você se meio que desapega e une-se mais a Deus, que é um eterno. O que importa mais é a eternidade, entendeu? Você fica mais apegado à eternidade. E se na vida humana fosse tudo muito fácil, os seres humanos iam ficar apegados à terra, né?
e não ia desejar o céu, não ia ansiar por uma coisa melhor, por Deus, por estar com Deus e tudo mais, né? E quando eles experimentam as dores, as dificuldades, isso também ajuda para que eles não coloquem aqui na terra todo o seu olhar, sua esperança, né? É, é importante, né? Porque isso faz com que eles vejam, eu só posso me confiar em Deus, eu só posso me esperar de Deus. Faz com que eles tirem o olhar no mundo, querendo um mundo perfeito, né? Então é bom essa vida que nós vivemos na Terra. Se você for olhar, você vai perceber que é oportunidade para que a gente confie em Deus. Isso é em várias coisas. A pessoa está fazendo um trabalho na igreja, às vezes ela está com os olhos muito ali no que ela está fazendo, em querer ser perfeita. E enquanto o padre está elogiando, ela quer manter aquela visão do padre sobre ela quer manter aquilo ali. Então ela assim não está tão apegada a se unir tanto a Deus, ela não está dando tanto valor assim para aquilo que é de Deus mesmo, né? E aí quando amarga aquela realidade, faz com que ela deseje mais. Não, realmente, olha, se eu estava aqui pelo ser humano, eu desisto, eu vou estar aqui por Deus mesmo, só por Deus mesmo. Pessoas falham, também é importante isso, sabe? E na nossa vida também, outra coisa, quando ele permite essas amarguras, faz com que a gente vai conversar com ele, que a gente tenha mais reflexões para fazer, que a gente mais perceba assim o quanto a gente precisa dele, quanto nós não somos nada. Porque mesmo na divina vontade, eu estava pensando assim, né? Você pode viver e ficar sobre os efeitos ali, né? Tá tudo tão tranquilo, tá tudo tão bom, tá tudo bem. E aí você não se esforça tanto em conhecer mais a Deus. E quando nós temos o amargo, que é também quando Deus permite aparecer a nossa miséria, as nossas debilidades, quando alguém mostra isso para nós, situações acontecem de dificuldades que nós passamos e que nós vemos o nosso nada, isso faz com que a gente, assim, como que eu posso dizer? A gente busque mais a Deus ainda, perceba o quanto mais a gente precisa dele, entendeu? Então, aumenta o nosso desejo, nossa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais, tem muito chão pela frente, porque senão a pessoa pode ficar sobre os efeitos e ficar na doçura danada, só na doçura, que lindo, tudo que Jesus está falando, entendeu? Então, essas realidades é também para a pessoa unir mais a Deus, aproximar mais dele, entendeu? Duplicar o desejo por Deus. Até quando a gente vê esse contrastes, né? Que a gente vê, senão a gente ia ver, se a gente não experimentasse o que que é também a realidade, se a gente não entendesse o que que é a realidade da vontade humana, se não aparecesse as nossas misérias, se não aparecesse essa realidade, a gente não é, a gente não ia estar vivendo aquele amor livre por Deus, né? Vamos supor assim, que se Deus cobrisse tudo para nos impedir de partir, de sentir, de tocar nessas realidades da nossa pequenez, se Ele cobrisse como véu tudo isso e a gente ficasse só ali na doçura da coisa, do escrito, entendeu? A gente não se esforçaria tanto para amar tanto isso, que está tão fácil, vamos dizer assim, né? Porque não foi tirado de nós o amargo, foi tirado de nós o contraste, foi tirado de nós a, essa outra realidade. Então, se Deus simplesmente tirasse, vou tirar o mal da terra para o ser humano ficar mais tranquilo, mas assim, não seria uma coisa assim que o ser humano talvez faria tanto. Seria fácil, talvez ele não lutaria tanto por aquilo, ele não apreciaria tanto aquilo, entendeu? E quando o ser humano vê o amargo da terra, essa realidade do pecado, das paixões, toda essa realidade faz com que ele queira correr mais para Deus, fomenta nele um desejo mais grande. Quando você vê as trevas, te dá um desejo de correr mais para a luz, entendeu? Então, quando aparece a sua miséria, a sua pequenez também te dá
Um desejo de, nossa, mais ainda que eu não devo pensar em mim, mais ainda que eu tenho que voltar para Deus, mais ainda que eu preciso de Deus. Então te dá mais vontade de correr, de caminhar, entendeu? Se não fosse tudo fácil, você não teria essa... Pensa assim, num atleta que tem que fazer uma corrida e ele tivesse nessa maratona, mas fosse tirado dele todos os obstáculos, já fosse tudo muito fácil para ele, né? Ele não valorizaria tanto aquilo, ele não entenderia tanto quanto que é bom ele andar por aquela trilha e correr e passar por aquele caminho. Talvez ele não valorizaria tanto aquela corrida, porque tá tudo tão assim aberto para ele, entendeu? Mas quando tem os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos, mostra assim quanto isso fomenta nele mais ainda uma coisa, você tem que se esforçar. Olha os obstáculos aí, você tem que ficar atento, abrir os olhos. E quando ele vai, cada etapa que ele vai passando e vencendo, ele valoriza mais aquilo. Então, nossa, eu não posso perder isso, isso é muito precioso, porque eu sei do sacrifício que foi para chegar até aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Eu sei do sacrifício que é, eu sei quanto isso é valioso, assim também é a vontade de Deus. Você valoriza mais ela ainda, você tem que passar pelas experiências, não tem como. Porque aí você vai valorizar muito mais o que Jesus está escrevendo, senão pode ser só para você como essa corrida aberta, assim, que você lê, acha bonito, mas você só vai dar valor para as palavras e para as verdades do livro do céu experimentando isso na sua vida, que é o que nós estamos falando hoje. Passa pelo o Deus vai passar primeiro. Para você valorizar Deus, não é só ouvindo, conhecendo pela palavra. Você passa pelo experimentar mesmo, você tem que sentir isso, entendeu? Você tem que passar por realidades em que você vai valorizar mais ainda os escritos. Senão você não dá tanto valor se você não vive aquilo que está sendo falado ali, entendeu? É esse doce que está falando, né? Você não dá tanto valor. E quem não conhece, nem dá importância, como ele está falando aqui, né? Aqui está falando aqui, ó. E isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, se ela não provar o que que é não ter isso, né, a outra realidade, o contraste, não teria grande apreço pelo doce, entendeu? Então, você tem que passar pelas provas. Os testes são importantes na sua vida, né? As confusões, os debates com Deus, todo esse entendimento, esse lidar com a sua natureza, com a sua pequenez, as circunstâncias que acontecem na sua vida, doces ou amargas, são todas importantes para que você realmente viva um processo verdadeiro de amor a Deus. É um relacionamento assim, sabe, que sempre tem algo, um tempero novo, como se fosse assim, não é uma coisa assim morta, sabe? É, que não tem novidade, entendeu? Todos os dias tem novidade, todos os dias tem o que aprender. Por isso que fala, é de gole em gole, eu opero tudo aos goles, entendeu? Então, e se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo, nem sequer o desejaria. A pessoa não vai nem desejar, a pessoa vai achar que a vida dela é aquilo mesmo lá, não tem o que fazer, né? Então, para quê? Como que ela vai desejar algo que ela nunca conheceu, né? Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. Então, assim também é na nossa vida. Tudo na nossa vida é para nos estreitar mais a Deus, entendeu? E não vai ter sentido, você não vai valorizar tanto essas palavras se você também não sentisse o que que é ficar sem elas, né? Quando vem uma ignorância subir, tá? Uma confusão, uma contrariedade. Isso faz com que você dê mais valor, meu Deus, eu tenho que a prestar atenção mesmo, entendeu? Isso faz com que você está entendendo, né? Dá mais valor. Senão você não vai dar valor para esses escritos de verdade. Você não vai dar valor, entendeu? Você não vai dar valor de verdade. Aí Jesus fala: não te perturbe, sou eu mesmo quem põe as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Tá vendo que incrível? É Ele mesmo que faz com que a gente tenha essas realidades
Porque aí a gente vai se debater com ele, né? Debater com ele, conversar com ele, ter oportunidade para conversar com ele, entendeu? Se fosse tudo assim fácil, a gente entendesse tudo fácil, entendeu? Como que seria? Se a gente entendesse tudo assim fácil, sei lá, eu não sei explicar assim, mas seria uma coisa assim muito. Tá bom, senhor, beleza, ok. Mas não, tem que ter suar o cérebro, tem que doer, entendeu? Tem a parte amarga para vir à luz, entendeu? É isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com a obediência. Sentindo-me o prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio, e compadecendo-me toda me disse: Minha filha, não queira te afligir mais. Deves saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sob alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinta ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas a obediência sim o quer, e é melhor morrer do que ter que ver com ela. Muito mais que tem duas faces. Se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito, sem que se o avise, se um olhar se encontra como um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: Meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças, se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação? Porque eu compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E ele acrescentou: Quando a pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbes. Sou eu mesmo quem ponho as dificuldades em teu interior para ter a ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Nossa, esse trecho assim é incrível, né? Ajuda demais a gente entender as coisas, porque isso que ele falou aqui no final, né, chama muita atenção, porque a gente tem muita dificuldade, Senhor, meu Deus do céu, como a gente tem dificuldade de entender tudo, de viver na divina vontade, de entender o que é a vida na divina vontade, não é fácil. Não é fácil. Ele fala, né, que é o sacrifício dos sacrifícios.
Aí a gente às vezes tem dificuldade para entender o que é entregar nossa vontade, para entender a diferença de santidade humana e santidade divina. A gente tem dificuldade para entender algumas coisas no livro do céu. Ontem mesmo eu fiquei, meu Deus do céu, eu não entendi o que Jesus estava querendo dizer assim na prática, né? Porque não é só entender, é colocar em prática e eu, como aplicar isso, entender como aplicar isso na vida da gente, como aplicar isso na prática. Então é Ele mesmo que coloca essas dificuldades. Ele mesmo para ter a ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo te instruir em tudo, para você não fazer nada sozinha. Se você achar que é fácil, aí eu tava de manhã ouvindo, né, esse trecho, aí eu falei assim, Jesus, não é só ele me explicando assim, se for muito fácil, se for uma coisa fácil, assim, como se fosse uma mágica, você nem conversa comigo, não vai ter um relacionamento com Deus. Você vai começar a achar que é uma coisa assim, você sozinha. Tipo assim, ó, eu tava pensando assim, ah, Jesus, então é como se fosse assim. Se fosse assim, vamos pensar assim, se fosse assim. Ah, é só rezar de manhã, divina vontade, reina na minha vontade. Aí vai acontecer uma mágica. A partir daí, tudo que eu tô fazendo é muito fácil, muito fácil. É só falar divina vontade, reina na minha vontade. E a partir daí, tudo que acontece, eu vou entender assim, eu vou entender o que é a vontade de Deus assim, de uma forma muito fácil, muito fácil, vai ser automático. A única coisa que precisa fazer é falar divina vontade, reina na minha vontade. Mais nada. É muito fácil, só fala isso. Pronto, é só isso que precisa. Aí, na hora que você vai fazer uma coisa, já é Deus fazendo automático, assim, você não precisa entender nada, é Ele que está fazendo. E às vezes você nem sabe o que ele fez, que fruto que vai gerar, que nada, só fala isso e pronto, e vai viver sua vida. É muito fácil. Assim, não tem. Aí você vai pensar, aí você vai ficar sozinha. Você vai achar assim, você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus te instruindo. Porque é muito fácil, é só falar divina vontade, reina na minha vontade. E você vai fazer as coisas e vai vir assim, infuso, tudo que você tem que falar de uma forma infusa. Você não tem que estudar nada, você não tem que conhecer nada, você não tem que ouvir Deus, não tem nada disso, é só falar. Divina vontade, reina na minha vontade. Não precisa ler o livro do céu, não precisa nada, é bem fácil, fácil, não precisa ler nada, nada, nada. Gente, seria assim uma coisa assim, sem. Não ia ter um relacionamento com Deus. Se não tivesse essa. Se ele mesmo se não tivesse as dificuldades, o que eu estava entendendo é assim que ele está explicando. Se não tiver as dificuldades, você não vai pedir ajuda para ele. E você vai achar que é você mesma. E vai indo, você vai pensar, eu não preciso nem de falar com Deus. Eu não preciso nem ter um relacionamento com ele. Você vai usar como se fosse assim não é uma superstição, mas assim uma coisa tão, não é um relacionamento. Não, não tem, você vai achar por você mesma. Você é alguma coisa, tá vindo de você isso. A única coisa que você fez foi falar. Divina vontade reina na minha vontade. Só isso, só isso, só isso. Não tem que entender mais nada. Você vai se achar autossuficiente. Não vai depender de Deus nem de ninguém. Não vai precisar debater com ninguém para entender o livro do céu. Não vai ter nada disso. Então, Ele mesmo coloca as dificuldades para a gente entender que a gente é um nada. Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente não tá, você não consegue fazer. Você vê a sua pequenez, você toca com a mão assim, como eu sou pequena, como eu sou um nada, como eu sou limitada. E eu necessito de Deus. Eu necessito dele para tudo, porque eu não entendo. Se ele não me explicar, eu não entendo.
Então, ele não é para a gente ficar perturbado, né, com as dificuldades, querer ser perfeccionista, querer assim, ter uma perfeição, ser perfeito, não existe perfeição. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. E ele mesmo coloca as dificuldades para poder ter a ocasião de conversar com a gente. Meu Deus. Não te perturbe, sou eu mesmo quem ponho as dificuldades em teu interior para ter a ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo, para te falar sobre aquele assunto, para te instruir sobre tudo. Ele mesmo coloca as dificuldades no nosso interior, na nossa mente, esses conflitos que a gente tem, né? Ele mesmo que permite para a gente conversar. A gente aprende errando. A gente aprende errando, né? Você tem dificuldade de fazer algo. Você vai aprender errando. Porque aí na hora que você errar, na hora que está sendo difícil, aí você vai conversar com Deus. Para ter a ocasião de conversar contigo. Mas tem mais coisa aqui, né, que ele falou nesse primeiro trecho. Ela estava ainda naquele conflito, né, do trecho passado. Aí Jesus falou para ela: não queira te afligir mais. Ele sempre tá pedindo, né, para ela ficar em paz, né, para ela ficar em paz. Não se aflija mais. Ele trabalha pouco a pouco na nossa pequenez, né? Vai trabalhando pouco a pouco. Então a gente não pode ficar aflito. Deve saber que tudo que te faça escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever essas palavras, né? Que ela estava chegando numa perfeição, a alma dela chegando numa perfeição. Ela não queria escrever isso, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição. Aí a gente vive na mesma situação, às vezes a gente não entende, por exemplo, direitinho, assim, saber exatamente o que Jesus fala, que é um ato completo na vontade, na divina vontade. Exatamente assim, que significa a diferença entre a santidade humana e a santidade divina, tudo, exatamente tudo, a gente não entende, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Até se a Luísa falava isso, ela via Jesus, ele falava com ela assim, ela vendo ele, ela saía do corpo, via ele. E mesmo assim, ela ainda fala: eu sinto que não entendo ainda o que é virtude e perfeição. Nem entendo o que é. Quanto mais eu vivo isso, ela pensando, né? Se eu nem entendo o que é virtude e perfeição. E ele falando que me levando a minha alma à perfeição. A gente às vezes também não entende certas coisas, tudo que está no livro do céu. A gente está aprendendo e ele está falando para ela: não fica aflita. E fala para a gente também: não fiquem aflitos. Eu mesmo coloco a dificuldade para poder ter a ocasião de conversar com vocês, da gente debater, da gente e ele te instruir em tudo, e ele nos instruir em tudo. Não é para a gente ficar aflito. Ele mesmo coloca essas dificuldades para ele nos instruir em tudo, porque senão a gente começa a achar que já sabe tudo, que está perfeito e não tem que aprender mais nada. E ele tem muita coisa para ensinar. A gente vai ficar a vida inteira, a eternidade, entendendo sobre Deus. E é muito interessante porque ela falou assim: nossa, eu fico que eu compreendo quem é o Senhor, né? E quando eu fico privada, então isso é uma amargura. E ele falou: quando a pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem.
e assim te servem também. Então, ele está falando, a gente tem que provar o doce e o amargo. O doce, no caso dela aqui, a presença dele, né? Ver ele. E o amargo, a privação. Então, é pra gente serve a mesma coisa, né? Ele quer que a gente, e sentir o amargo, faz a gente ter um apetite mais ainda pelo doce e querer muito o doce. Então, Deus sempre está trabalhando nesse doçura e amargura para a gente apreciar apreciar ele, dar valor, né? Para isso que serve, para a gente dar valor. É muito importante para dar valor no doce. É no volume 276. Medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Em minha mente eu estava pensando, se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças, sem saber que apesar de tudo isto, sou ainda muito má. Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Amada minha, e se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas? E eu, meu Jesus, o que dizes? Como? E ele, como? Não é verdade que você me defende das penas que elas me dão, ao te colocar no meio entre eu e elas, e toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu devia descarregar sobre elas? E se alguma vez não os recebe sobre ti, é porque não permito? É isto com grande pena. Até te lamentares comigo? Podes porventura negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa, e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Tão interessante, né? Ela pensa assim, se alguém vê esses escritos, vai achar assim, nossa, eu sou muito boa. Eu sou muito boa porque Jesus fez tantas, essa alma é uma alma boa, 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 porque Jesus fez muitas graças para ela. Mas ainda assim sou muito má. A gente não pensa isso, Luísa, porque Jesus, a gente entende que ele que é bom. Ele ensina, né? Ele falou através de você que a gente não é nada, é que ele que é bom. Então a gente pensa, tudo que foi feito nessa alma de bom foi Deus. Foi Deus. A gente pensa assim, né? Porque é isso que Deus escreveu através das suas mãozinhas, Luísa. Que a gente é um nada, que Deus é que é tudo, né? Deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe fez tantas graças. A gente pensa assim, tudo, porque é isso justamente que está no livro do céu, esse livro maravilhoso, tantas coisas que Deus escreveu através das suas mãos, que você foi um instrumento para escrever. E, e a gente sabe porque a gente também é um nada, a gente entende também, eu sou um nada. Eu sei porque Deus deixou aqui escrito e a gente segue a palavra dele. Então fica todos nós aqui, todo mundo só sendo guiado pela palavra dele, pelo que está escrito aqui. A gente é um nada, Deus é que é tudo, é ele que a glória é sempre para ele, né? Aí ele fala e as pessoas vão ver o quê? Que você foi uma vítima. E você foi uma vítima que recebeu sobre você os golpes da justiça, que é que é, é que o que a justiça ia carregar sobre a humanidade, ia descarregar na humanidade, descarregou sobre você. Então a gente lê o livro e fala: obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada por essa alma que segurou a mão da justiça, que foi a depositária dessas verdades incríveis. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. A gente não fica assim nas trevas porque
Tá tudo aqui escrito, né? Deus está revelando. Né? Não fica, ela falou, eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Então aí Jesus fala, não é verdade que você me defende das penas que elas me dão? Então essa é a verdade. A gente fica com o que Jesus fala, né? Com essa verdade. Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Então ela mesmo fala, né? Você mesmo que infundiu em mim. E não é eu que sou boa. Então ela tem essa humildade, né? Por isso digo que o fato não é que eu seja boa. E me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.